volta agora a conversar ao vivo com Engo Damasceno. Vamos sair aqui de Manaus para Brasília, porque está crescendo a expectativa sobre uma possível reforma ministerial do presidente Lula. Igor já está aqui mais uma vez. Igor, inclusive, tem alguns nomes que já são cogitados, né, para serem futuros ministros e que poderia, inclusive, causar uma dança de cadeiras, uma modificação em outros segmentos, né? Exatamente, nós estamos falando de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Eles podem ser novos integrantes do governo do presidente Lula a partir de 2025. E por quê? Eles vão deixar cargos tão importantes aqui no Congresso para se unirem ao governo? Sim, porque em fevereiro termina o mandato de Lira e Pacheco aqui no Congresso Nacional, inclusive já as negociações para os novos presidentes da Câmara e do Senado já estão a todo vapor. Com isso, Lira se transforma num deputado a mais aqui, eu digo a mais pelo cargo, porque ele é um figurão político, alguém muito poderoso aqui na Câmara dos Deputados, mas ele deixa de ter um espaço na mesa diretora, assim como Rodrigo Pacheco se tornaria mais um dos 81 senadores, perdendo espaço na mesa diretora. Já está certo que eles não podem ser reeleitos por uma questão de regramento mesmo, eles não podem continuar nos cargos os quais ocupam atualmente. Então foi um espaço para que o Partido Progressista de Lira e o PSD de Pacheco começasse a barganhar cargos para eles dentro do governo federal. Já está quase certo que haverá uma dança das cadeiras na esplanada dos ministérios. Significa que alguns ministros vão ser exonerados e vão voltar para os cargos de parlamentares, os quais eles foram eleitos em 2022, para dar lugar para Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Ainda não se sabe qual seria o ministério ocupado, por exemplo, por Arthur Lira, mas já sabemos, já há um entendimento que seria ali na área econômica. Quem está salvo hoje dos atuais ministros do presidente Lula? Ricardo Lewandowski da Justiça, porque a avaliação é que ele tem feito um bom comando ali na pasta da Justiça e Segurança Pública, e também está salvo Fernando Haddad, ministro da Fazenda, mesmo que a popularidade dele tenha caído ao longo das últimas semanas, Haddad ainda é uma aposta do presidente Lula para uma eventual disputa presidencial em 2026. Então, ele ainda quer trazer esse protagonismo de Fernando Haddad. Tirando esses dois ministros, todos os outros podem cair em 2025. Para Lira, especula-se que ele vai assumir a Casa Civil, que hoje é ocupada pelo ministro Rui Costa. A Casa Civil é um ministério mais de bastidor, não é um ministério que fica ali colado com o governo federal, que tem um protagonismo, inclusive na mídia. Mas a Casa Civil, apesar de ser do bastidor, exerce uma função muito importante na economia do país, porque toda a pauta econômica, toda a agenda econômica só é colocada no Diário Oficial da União depois da aprovação da Casa Civil. Arthur Lira, que tem sido uma mão amiga do presidente Lula aqui no Congresso Nacional, eu digo uma mão amiga apesar dos embates políticos, mas é ele que corre atrás para aprovar as pautas do governo federal aqui na Câmara. Então, por ser esse aliado, tanto aliado do presidente Lula, ele ganharia a Casa Civil e toda a pauta econômica só sairia do papel depois do aval de Arthur Lira. E aí ele se consolidaria, é o que dizem os especialistas, como o político mais poderoso do país, porque Arthur Lira conseguia ali um espaço no ministério, né, na esplanada dos ministérios, mas também continuaria tendo protagonismo aqui na Câmara dos Deputados, mesmo sendo licenciado do cargo de deputado. Por quê? Porque o nome mais cotado para assumir a cadeira que hoje é ocupada por Lira é Hugo Mota, que é amigo pessoal de Arthur Lira e o indicado por ele. Ou seja, Lira teria poder aqui na Câmara e na equipe econômica do governo federal. Já Rodrigo Pacheco, ainda não se sabe se de fato ele vai ser um dos ministros do governo Lula em 2025 e qual cargo que ele ocuparia, mas o nome dele também é especulado.
Lula volta para Brasília nesta sexta-feira, está prevista uma reunião com todos os ministros. Essa reunião é para fazer um balanço dessa primeira metade do governo Lula, mas já tem ministro com medo de ser demitido, viu, Adriane? E provavelmente muitos serão, né, a partir do ano que vem, até por uma tentativa de recuperar a popularidade e fazer ajustes, né? O próprio presidente já fez algumas declarações de insatisfação em relação à comunicação, em relação à forma que o governo está sendo apresentado para a população. E aí, com essa possibilidade de Arthur Lira, né, que comanda ali a Câmara dos Deputados, virar ministro, né? O Centrão tem muito poder e Arthur Lira tem mostrado esse poder ao longo dos últimos anos. A gente pode dizer, então, que tem um passo a mais para a aprovação da reforma tributária, né? Porque ele vai se empenhar bastante para que isso aconteça e para que os planos ministeriais não sejam comprometidos a partir do ano que vem, até porque, como você bem disse, não perderia influência dentro do Congresso Nacional. Obrigada, Igor, por sua participação aqui com a gente. Uma boa noite para você. A gente se vê amanhã aqui na tela da TV A Crítica. Até lá. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.